Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa, espero que esteja tudo bem com você. Estou muito feliz aqui pela sua presença conosco aqui em mais um TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube, no qual eu peço sempre que você se inscreva, caso não tiver feito isso ainda, e também lembro que você pode acompanhar este e outros conteúdos do Grupo Observatório na plataforma digital de áudio que você já usa para escutar sua musiquinha todo dia, tá bom? Pode procurar lá, Grupo Observatório, que você vai encontrar. O TBT da TV desta semana relembra os 45 anos de estreia de uma novela muito famosa, um dos grandes sucessos dos anos 70 na nossa teledramaturgia. A primeira versão de Anjo Mal, de Cassiano Gabos Mendes, que estreou no dia 2 de fevereiro de 1976. Essa foi a primeira novela de Cassiano Gabos Mendes na Globo, mas não foi a sua primeira experiência como autor de novela e nem na teledramaturgia, né? Porque Cassiano Gabos Mendes, que faleceu em 1993, é um dos pioneiros da televisão, né? Ele já estava ali na equipe de direção e responsável por colocar no ar o primeiro programa da nossa TV, né? Em setembro de 1950. E na TV Tupi chegou muito rápido até ao cargo de diretor-geral, uma coisa que na TV Globo equivaleria ao Boni, por exemplo, né? E trabalhou nela até os anos 70, com uma pequena saída para a TV Excelsior, em 1968, né? E antes de ingressar na TV Globo para escrever novelas, ele também escreveu teleteatros e dirigiu também, salvo engano, na TV Cultura, né? Aqui de São Paulo, Canal 2. Né? E Cassiano Gabos Mendes estreou na TV Globo com essa novela Anjo Mal, que tinha como protagonista uma babá, a Nice, que era interpretada por Suzana Vieira. Nice era despedida de vários empregos que ela arranjava, porque ela não se conformava com aquela sina de moça pobre, de ter que trabalhar, acordar muito cedo, passar o dia trabalhando em pé, inclusive, né, como operária, como balconista, vendedora de loja. E ela queria subir na vida, queria ser alguém, né? E essa sua ambição e a sua displicência com o trabalho era muito criticada pela mãe adotiva, a dona Alzira, que era a personagem da Wanda Lacerda. Wanda Lacerda, que havia sido pouco antes irmã de Suzana Vieira, numa novela de Dias Gomes chamada O Espigão, em 1974. Né? A Urânia e a Tina, né? A Wanda e a Suzana. Dona Alzira, que era casada com o senhor Augusto, personagem do José Livgoy, né? E o casal tinha dois outros filhos que não eram adotivos. O Luiz Carlos, papel do Mário Gomes, e a Toninha, que era interpretada pela Kátia D'Angelo. Nice e a mãe tinham um conflito, né? E a raiva, o ressentimento que a dona Alzira tinha por aquela filha fazia com que o senhor Augusto a chamasse as falas, né? Quisesse esclarecimentos sempre, e ela sempre tergiversava ali, desviava de dar uma explicação do porquê tanta raiva que ela descarregava em cima da Nice, né? Por mais ambiciosa que ela fosse, por mais displicente com o trabalho que ela fosse, uma mãe, ainda que adotiva, não a trataria normalmente daquela forma, né? No desenrolar da novela, nós descobrimos o porquê dessa animosidade entre a dona Alzira e a Nice. Mas, muito bem, o senhor Augusto trabalhava como chofer, né, como motorista, de uma família muito rica, os Medeiros, cujo patriarca, o senhor Edmundo Medeiros, que era o papel do Francisco Moreno, está um pouco mal de saúde, né, um pouco preocupado com a sucessão dos seus negócios e morre, né, não dura muito na novela e morre. E ele tem 3 filhos. A Estela, que era o papel da Pepita Rodrigues, casada com Getúlio Osmar Prado, muito ciúme desse marido, né? É um trecho cômico ali nessa novela, que era uma novela das 7, portanto tinha que ser leve, adequada ao horário livre, não é? Um romance com humor, né?
foi uma das novelas que seguiram com a tradição de Vicente Cesso desde o começo dos anos 70, nesse horário, como uma novela bem digestiva, né, para preparar o seu espírito para o jantar e para o Jornal Nacional e a novela das 8, muito bem, né? Além de Estela, os outros filhos do Dr. Edmundo eram o Rodrigo, que era o papel do José Wilker, noivo de Paula, a Vera Jimenez, e Ricardo, um boa-vida que não queria saber de nada, interpretado pelo Luiz Gustavo, cunhado de Cassiano, que estreava na TV Globo com esse papel, né? Nice vai trabalhar na casa dos Medeiros como babá do Edinho, que era interpretado pelo Eric Gomes Barbosa, então um bebezinho, né? Que hoje tem aí, então, vamos dizer que 46 anos, né? 45 para 46, já que a novela tem essa idade, né? E ela vai cuidar do Edinho, vai ser a babá, né? E ela se encanta, cai de amores pelo Rodrigo, né? Descobre que Ricardo e Paula são amantes pelas costas do Rodrigo e começa a armar intrigas para tornar aquele rapaz livre desse noivado, além do que ele era traído, né? Para que ele fique, vamos dizer assim, livre para ela. Assim ela pode se casar com aquele príncipe encantado, milionário, bonito, etc. e subir na vida, deixar de ser uma pobretona, né? Seus métodos não são aprovados pela mãe, quando sabe das suas estratégias, né? Mas chegaremos na resolução dos conflitos de Nice com a mãe, né? Nice, dentro da casa dos Medeiros, vai se aproveitando de todas as pequenas frestas que há nas relações entre esses milionários e os seus amigos, enfim, as pessoas que frequentam a mansão, para atingir os seus objetivos, né? E Rodrigo acaba começando a se relacionar com Nice efetivamente, vamos dizer que começam um namoro e se casam, né? O que choca a família, porque afinal de contas ele está se casando com uma serviçal, uma babá, uma empregada, né? Mas ele se inclina a se envolver também com uma jovem cuja família sempre quis de fato que os dois se envolvessem. A Leia, que é a personagem da René de Vilmont, na época esposa do Wilker, né? Tanto Susana quanto René vinham do grande sucesso de uma novela das 8 de Lauro César Muniz no ano anterior, 75. Escalada. Também fizemos um TBT da TV aqui sobre Escalada. Se você não viu, procure aqui nas playlists do nosso canal. Muito bem. Nice, então, passa a ter que armar novas estratégias, né? E colocar novos planos em prática para que o Rodrigo não alargue e vá atrás da Leia, né? Leia, que é uma moça como ele, de estatura social, culta, etc., né? Filha de Teófilo, ou Tel, que é o papel do Sérgio Brito, né? Um amigo do Dr. Edmundo, que com a sua morte é nomeado tutor dos seus negócios, mas tinha um fraco para o jogo, né? Casado com a Marilu, papel da Ilka Soares, uma socialite, uma perua rica, né? Que queria muito ver a filha casada com o Rodrigo, embora isso não fosse visto com tão bons olhos pelo próprio Teófilo. Muito bem. Nice arma para que o seu irmão, Luiz Carlos, se envolva ou dê a entender que está se envolvendo com a Leia, né? Para que o Rodrigo se desencante com ela. E Rodrigo, então, tem esse elo com Nice, em parte porque ele gosta dela, tem por ela algum sentimento, uma atração, o que seja, mas também porque ele começou a se relacionar com ela após a desilusão com a Paula e para criticar a podridão dessa alta sociedade de valores tão líquidos, né, que vivem de aparências, enquanto o próprio irmão dele estava aí, andando por aí, colocando um chifre na sua testa com a sua noiva, Paula, que era filha de Rui Novaes, um empresário não muito de bom caráter, interpretado pelo Jaime Barcelos, que se valia inclusive do vício em jogo do Teófilo, né? E da dona Odete, que era Rosita Tomás Lopes, né? Também desejosa de que a sua filha Paula se casasse com um dos Medeiros que fosse, né? E entrasse para o rol dos herdeiros da fortuna do Dr. Edmundo. No bairro pobre, na periferia, onde morava a família da Nice, nós temos também um namorado que ela tinha, mas que nunca deu muito valor, ali nunca levou a relação muito adiante, porque esse rapaz era pobre, era um mecânico, né? Trabalhava numa borracharia, o Júlio,
personagem do já saudoso Zanoni Ferriti, não é? Ele que faleceu em 1978, muito pouco depois de Anjo Mal, não é? E havia também a Dona Carmen, personagem da Gilda Sarmento, e a Teresa, vivida pela Neila Tavares. Eu ia falar Cátia D'Angelo, Cátia D'Angelo é a Toninha, Cátia D'Angelo. Carmen e Teresa, Terezinha, enfim, elas estão diretamente ligadas a Getúlio. São, respectivamente, sua mãe e sua irmã. Mas ele escondia da Estela essa origem humilde, essa mãe, essa irmã, né? Embora ele as visitasse, as ajudasse financeiramente, não é? Mas ele tinha vergonha de ter vindo de uma família muito pobre, né? Escondia essa família da mulher. E as suas saídas e planos, né, maneiras de poder visitar a mãe e a irmã e de ajudá-las financeiramente faziam com que a Estela criasse 1000 paranoias de que ele tinha uma ou várias amantes, né? E isso, claro, contribuía para o humor a partir dessa situação, que pode parecer até boba, mas a gente sabe que em novela rende, né? Mesmo hoje. Isso foi modificado na versão dos anos 90, que foi escrita por Maria Adelaide Amaral, mas já falaremos um pouco mais sobre isso. A trama vai evoluindo a partir da presença de Nice, o anjo mau, não é? Aquela figura que inspirava tanta simpatia e tanto carinho ao cuidar também com muito carinho do bebê, o pequeno Edinho, não é? Mas que fazia tudo que fazia por baixo dos panos para manipular aqueles ricos a favor do seu sonho de ascensão social, né? E Nice nós descobrimos no decorrer da história que era tão detestada por aquela mãe, porque na verdade a Dona Alzira não era sua mãe adotiva, e sim realmente a sua mãe biológica. E o pai era Onias, personagem do Átila Iório, que inclusive começa a se aproximar da Nice e chega até a ir trabalhar como jardineiro na mansão dos Medeiros para ficar perto dela, né? Ele sabe que é o pai dela. E a Dona Alzira acaba matando o Onias, né? Ela foi vítima de estupro da parte dele e esse estupro gerou a Nice, não é? Então ela criou, né? Escondeu isso do marido, inclusive, o marido não sabia que a menina era filha biológica da esposa, né? Isso gera um conflito ali entre o casal, etc. Mas a explicação para isso depois acaba fazendo até com que se compreenda por que a Nice era maltratada pela mãe, não é? Embora ao mesmo tempo ela a tenha querido junto de si. Ela representava aquele momento triste pelo qual ela passou, né? E esse relacionamento que não rendeu nenhuma felicidade saudosa na vida da Dona Alzira, né? Pois bem, conforme a trama se encaminha, Nice e Rodrigo têm entre eles ali a presença de Leia e também o Luiz Carlos interessado pela Leia, não é? Então, a novela se encaminha para um clímax romântico em que, claro, nem todo mundo vai poder ficar feliz, né? Mas, embora isso não conste como uma informação oficial, houve pressões de setores da sociedade, até da própria censura, né, que existia na época, para que no final da novela Cassiano Gabos Mendes desse um fim triste, um fim moralizante à personagem Nice, para que ela não fosse, por assim dizer, um mau exemplo para outras babás e cozinheiras e empregadas domésticas que não soubessem o seu lugar e quisessem ter essas ideias revolucionárias aí de quem sabe até deixar de ser serviçais e se casarem com seus patrões, né? Então, embora essa informação não seja oficial, circulou muito na época que o autor foi vítima desse tipo de pressão e teve que matar a Anice no final, não é? Ela morre ao dar à luz um bebê, né, que é fruto do seu casamento, da sua união, do relacionamento dela com o Rodrigo. E, no final da novela, ele conhece uma nova babá, que aparece interpretada por Débora Duarte, e a cena sugere que talvez comece tudo de novo e ele se case com outra babá da casa, né? Anjo Mal modificou algumas coisas quando foi refeita por Maria Adelaide Amaral entre 1997 e 1998. Por exemplo, o mistério do Getúlio, que não era mais Getúlio, virou Tadeu, que era o Daniel Dantas, não era uma mãe e uma irmã que ele mantinha em segredo na periferia,
mas sim uma filha e uma ex-namorada, né? Uma ex-namorada que ele largou grávida, e tinha uma filha adolescente, que no caso eram as personagens da Gorete, que era a Lília Cabral, né? E a personagem da Samara Filippo, a filha, né? E outras pequenas diferenças, né? Por exemplo, o doutor Edmundo virou Eduardo Medeiros, e no remake foi vivido por José Levgoy, que foi o seu Augusto, pai da Nice, na versão original, né? Nós não tínhamos também no remake uma personagem que existiu nessa versão dos anos 70, a vovó Carolina, que era vivida por Henriqueta Brieba, que por agora nós podemos rever em algumas cenas de Sassaricando no canal Viva, como a avó da Dinalda, que é a Estela Freitas, que diz a ela coisas para ela revelar para os vivos ali, né? É uma ligação de mediunidade que a Dinalda tem em certos sonhos com essa avó, não é? E também houve uma modificação, Átila Iório voltou a aparecer como o pai biológico de Nice, agora se chamando Josias, nos anos 90, Nice que foi Glória Pires, não é? Mas ele não foi assassinado por Dona Alzira, embora a trama tenha se mantido semelhante. Mas a sua assassina no remake foi Tiana, uma das empregadas, uma das funcionárias da Mansão dos Medeiros, interpretada por Thelma Heston, não é? Anjo Mal foi uma novela de muito sucesso mesmo, né? A ponto de ter sido lembrada aí 20 anos depois para ganhar uma nova versão. Mas alguns atores da novela, principalmente José Wilker e René de Vilmont, não gostavam do texto, das situações pelas quais os personagens passavam, criticaram muito a novela, né? E no final dela acabaram resolvendo engrossar o coro dos contentes e falaram bem de tudo, mas nas semanas anteriores tinham falado bastante mal. Isso não fez com que a audiência se impactasse, não é? Era de senso comum ali entre todos que acompanhavam a imprensa de televisão e as notícias sobre a novela que Wilker e René podiam não gostar de Anjo Mal, mas a novela fazia muito sucesso. Foi uma protagonista para Suzana Vieira de presente pelo seu êxito como Cândida na novela Escalada, que eu citei há pouco, né? Ao lado da mesma René, e marcou os anos 70 absolutamente, e a morte de Nice no final da novela também foi reforçada pela possibilidade aberta algumas semanas antes do fim de Anjo Mal, com o fim de Pecado Capital, a novela das 8 de Janete Claire, que também matou no seu desfecho o protagonista, que era o Carlão, vivido pelo Francisco Coco, né? Carlão, no caso, foi castigado porque tomou atitudes bastante antiéticas com um dinheiro que não era seu, né? Que ele encontrou no banco do seu táxi, esquecido depois de um assalto ao banco, né? O dinheiro que ele encontrou era fruto do assalto a um banco. Mas a Anice morreu para que, com a sua morte, fosse dado um exemplo, né? Para que as empregadas domésticas, de um modo geral, soubessem o seu lugar e não quisessem se casar com os seus patrões ou com parentes dos seus patrões, enfim, né? Se mantivessem ali serviçais, cordatas e passivas, né? Anjo Mal foi a última novela gravada totalmente em preto e branco no horário das 7 da TV Globo, né? Porque completamente. A sua sucessora, que foi Estúpido Cupido, de Mário Prata, ela foi gravada quase toda em preto e branco, mas os seus 2 últimos capítulos já foram em cores, né? Então, 100% em preto e branco, a última novela das 7 da TV Globo foi Anjo Mal, né? Das 7 e da emissora, porque todos os outros horários já haviam sido colorizados entre 1973 e 1975, né? 73, O Bem Amado, foi a primeira novela colorida de todas e do horário das 10. Depois, em 75, as novelas das 6 e das 8 passaram a ser coloridas com Senhora e Pecado Capital, né? E, por último, o horário das 7 foi colorizado no fim de Estúpido Cupido, em 77, e já inteira gravada em cores a sua sucessora Locomotivas, do mesmo Cassiano Gabos Mendes, de Anjo Mal. Mais Locomotivas ao longo desse ano aí, vai ter oportunidade para a gente falar mais dela. TBT da TV celebra nesta semana então os 45 anos de Anjo Mal, com Suzana Vieira, né? O primeiro par dos muitos que ela fez na vida com José Wilker, já saudoso, né? E na próxima semana temos mais uma lembrança do passado da nossa TV, que ao mesmo tempo está sempre presente, não só porque é muito marcante, mas porque estamos nós aqui,
para nos lembrarmos dele. Um grande abraço para vocês todos, obrigado pela audiência e até lá.